eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje eu vim trazer um tema para vocês que me orgulha e que é desafiante para a nossa cidade, que é a educação. Eu trouxe aqui a Priscila Costa, ela é a gestora municipal de educação, e ela vai conversar um pouco sobre os desafios, sobre os planos, sobre o nosso futuro. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ariadne. Um prazer estar aqui com você. Priscila, como é que é para você? Quantas escolas estão aí para você administrar e onde é que você quer começar o seu trabalho, né? Que nós estamos aqui só 90 dias, né? Isso. Chegamos com um enorme desafio de uma rede enorme com 103 escolas. 103 escolas. 103, 102 mais o CEMEJA. Então, 103 escolas. Então, o desafio inicial é esse entendimento, é esse olhar macro, olhar para as escolas com diferentes segmentos, olhar para as nossas principais demandas e ir colocando em ordem numa prioridade. Então, tentamos já fazer, compor a equipe da Unidade de Gestão de Educação com profissionais que já poderiam desenvolver um trabalho rapidamente para que nós possamos colocar as nossas propostas em prática. Mas, a princípio, assim, um trabalho enorme, um trabalho prazeroso, mas enorme. Priscila, sabe o que me chama a minha atenção? É que a gente não consegue ter um nível de qualidade em todas as escolas. A gente tem escolas com desempenhos melhores e escolas com desempenhos piores. A gente vê isso quando a gente avalia a educação, né? E eu queria saber como é que você vai conseguir atender a essa equanimidade e ter um nível legal para todo mundo, se isso é um objetivo teu. Então, esse olhar de rede, de sistema é muito importante para nós. Então, nesse primeiro momento, passamos pelas avaliações diagnósticas para entender realmente como está a nossa rede e como fazer esse trabalho para que realmente seja um trabalho em rede. Sabemos que cada escola tem, sim, os seus desafios, as suas especificidades, mediante a comunidade atendida, mediante a própria história da escola. Uhum. Então, mas o nosso desejo, a partir desse diagnóstico, verificando, elaborando estratégias para que possamos acompanhar cada uma das nossas escolas, para que todas elas tenham ali uma atenção especial, para que todas as nossas crianças, adolescentes e jovens possam se desenvolver. Eu imagino que em escolas com desempenhos piores, você precisa alocar mais recursos. Eu sempre brinco, eu sempre falo, gente, é na periferia que tem que ter um maior recurso alocado. Como é que você vai fazer isso? Então, a gente tem que sempre olhar para a questão da equidade, né? Então, aquele que precisa de mais, a gente precisa dar um pouquinho mais. Então, nós iniciamos o ano já fazendo esse planejamento de forma que as supervisoras escolares, que nós temos um grupo de supervisoras que trabalham com a educação infantil e um outro grupo que trabalha com o ensino fundamental. A nossa primeira proposta, o nosso primeiro desafio foi montar a equipe de forma que a supervisora consigam realmente fazer o seu papel, que é estar ali acompanhando o pedagógico das escolas, chão da escola, ali como um apoio, como mais um parceiro aí da escola. Então, nós trabalhamos muito nessa linha de dar mais atenção àquele que precisa mais. Então, aquela criança que, de repente, numa sala de aula, ela tem dificuldades em aprender, ela precisa de novas propostas em cima daquele conteúdo, ela precisa ser atendida de uma outra forma. Sim. Então, o professor ali, ele tem esse olhar, o coordenador apoia o trabalho do professor e vem o supervisor e apoia o trabalho do coordenador. Então, a ideia é, as escolas que já estão caminhando, se desenvolvendo um pouco mais, e ela já tem um percurso ali trilhado, lógico, a gente vai apoiando e vai dando a continuidade. E aquela que precisa de um maior suporte da equipe, um suporte, então nós analisaremos. Tem escola que precisa de um reforço? Então nós estamos agora, como nós faremos isso? Entendi. Precisa de mais um profissional? Como faremos isso? Então estamos num ano difícil, que é um ano de entender como está a nossa diagnóstico, rede. Né? Isso, de diagnosticar, de planejar. Então, nós temos que ir trabalhando o que nós precisamos fazer a curto prazo, a longo prazo, o que faremos a médio prazo e a longo prazo. Agora, eu achava que você tinha um método de ensino para todas as escolas. Não,
Tivemos tempos em que tivemos um método ali colocado. Aham. Hoje nós trabalhamos com tudo aquilo que é bom. O que aquela criança precisa para se desenvolver? Sim. De repente a gente tenta de uma forma, vamos tentar de outra, porque o que nós precisamos garantir é que cada um deles se desenvolva no máximo da sua potencialidade. Então a gente faz um trabalho, lógico, analisando com todo o suporte ali das melhores propostas para atender aquela necessidade. Agora, a gente tem, e ficou muito evidente na campanha eleitoral, a gente falava durante a campanha eleitoral de 1.200 crianças sem diagnóstico. E a gente também tem um problema seríssimo na sua pasta, que precisa se dedicar muito, que é a questão do apoio para as... Eu vou chamar de crianças atípicas, mas também não é só apoio das crianças, é apoio das mães também, né? Como é que a gente apoia essa mãe para fazer essa inclusão da forma que ela tem que ser correta. E, ao mesmo tempo, a gente tem a fila, já temos as crianças com deficiência na nossa rede. A gente tem a fila das crianças para serem laudadas. E nós temos também os autistas que estão cada vez mais chegando na sociedade, né? Eu chamo de epidemia do autismo. Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai ter? Porque eu sei que não foi planejado o apoio na classe. E quem tem na família autistas como eu tenho, eu sei que é humanamente impossível você ficar com uma criança autista sem uma supervisão adequada dentro da sala de aula. Como é que você vai lidar com isso? Que você tem a necessidade de incluir, de quem já está incluído, de incluir quem não está incluído, e você tem crianças que não estão laudadas. E uma criança laudada, eu sempre falo que uma criança sem diagnóstico é um horizonte aberto que você não sabe como lidar. Verdade. Então, assim, como é que você vai trabalhar com isso? Nós chegamos com essa demanda sensível, é uma demanda que já vem se arrastando há anos, da inclusão. É uma demanda que é de Jundiaí, mas vamos falar de Brasil. Do Brasil. Então, nós estamos, sim, empreendendo esforços em trabalhar com a inclusão da melhor forma possível. Então, nesse momento, o nosso desafio do cuidador é enorme. É enorme porque não foi planejado que tivesse um número suficiente por exemplo, um contrato com um número suficiente que nós pudéssemos contratar. Então, o profissional. Então, nós temos ali, do final do ano passado para o início desse ano, nós aumentamos em mais de 100 alunos para ser atendidos, público-alvo com deficiência ou autistas. Quanto você atende na rede, mais ou menos, hoje? 1.800. 1.800. Sendo deles, estou arredondando, tá? 1.300 autistas. 1.300 autistas na rede. Olha o número, gente, 1.300 autistas. Então, nós chegamos com essa demanda importante e eu costumo dizer que, na verdade, era para a gente estar lidando agora com as melhores propostas. Sim. Propostas de trabalho para que todas as crianças tenham o direito de aprender. Só que, infelizmente, nós estamos lidando ainda com o profissional de apoio. Sim. E estamos lidando com essa demanda que nós não podemos, nesse contrato que nós temos, aumentar, que ele já está sendo usado na sua totalidade. Então, iniciando um novo contrato e demanda tempo. Conseguimos, sim, aumentar o número de estagiários, porque nós já Vocês tínhamos... ofereceram condições melhores, Isso, né? porque assim, nós tínhamos, podemos contratar até 300, só que chegava em 170, se não me engano, no máximo, porque a bolsa não era atrativa. Sim. Então, ao mesmo tempo que nós lutávamos ali para conseguir, fazendo campanhas para conseguir mais estagiários da pedagogia, em um dia a gente perdia 2 por R$100 na rede privada, em outras escolas. Então, nós conseguimos aumentar. Estamos ainda numa luta para fazer essa contratação, porque tem todo um trâmite. Então, tem o trâmite com as faculdades, o trâmite com a empresa que faz o contrato. Sim. Então, isso é moroso. Então, isso tem prejudicado um pouco o início das estagiárias nas escolas. E temos os 2 contratos que nós temos, que eles já são usados na totalidade e não podemos contratar. Então, nós estamos com essa demanda de cuidador. São do quê? Cuidador. Tá. De cuidadores. São 2 contratos diferentes, Tá. Tem uma diferença entre um e outro. Terceirizado. Entendi. Então, nós não temos mais como, de repente, hoje chegar, eu preciso de mais 10 cuidadores, eu não posso utilizar mais... Na verdade, não houve um planejamento, né? Faltou planejamento criterioso. Nós sabemos que tudo esbarra na questão financeira, né?
mas é uma demanda que ela precisa desse olhar. Então, o que nós faremos? Então, nós temos olhado com muita seriedade, Ariadne, e verificando, a gente está agindo, atendendo na urgência, o que nós podemos fazer. Você deve ter demanda jurídica. Demanda jurídica, sim. Mandados de segurança para cumprir. Muitos para cumprir. Então, o que nós estamos fazendo? Colocamos os educadores infantis um quantitativo, que eles atuam na creche, mas eles podem também atuar nas outras escolas para apoiar com a inclusão, nesse período, até as estagiárias iniciarem. Professores também, que nós temos um quantitativo que é para fazer substituição, também estão dando esse apoio na escola até que as estagiárias cheguem e até que nós consigamos contratar mais cuidadores. Então, o que eu gostaria nesse momento, é lógico que a gente está fazendo isso, formação com as equipes escolares, atendimento às famílias, olhar para as crianças, para dar um apoio nas melhores propostas, mas eu queria estar debruçada nisso. Qual a melhor proposta para um autista nível de suporte 2 se desenvolver? Qual a melhor proposta para um autista nível de suporte 1, 3 se desenvolver? Porque eu acredito que na medida que a gente consiga estabelecer aí propostas que sejam muito significativas, nós precisaremos até de menos cuidadores. E a inclusão vai acontecendo de fato. Então, assim, nós precisamos muito avançar. Então, chegamos com esse desafio importante, nós sabemos, né? A escola acaba muitas vezes tendo que fazer uma divisão de horário porque não está com o número suficiente de profissionais. Estamos cientes disso, mas estamos amarrados, aguardando aí esses estagiários iniciarem e podermos fazer novas contratações de cuidadores. Agora, o que você precisa da saúde? Porque, na verdade, essa criança, quando ela chega ou ela já está em você, ela precisa ser laudada, ela precisa ser tratada. É muito difícil ter uma criança autista sem medicação dentro da sala. Né? Quem passa o dia a dia sabe como é difícil. Qual é o apoio aí da saúde que faltou? Porque eu sei que tem 1.200 crianças para serem laudadas, né? Então, assim, como é que lida com essas crianças? Elas não estão laudadas, mas elas estão com você. Sim. Não é? Então, assim, a criança chega na escola, então ali nas primeiras propostas, muitas vezes os professores já observam que tem alguma dificuldade. Então, passa para o coordenador chama a família, conversa com a família e encaminha ao departamento. Então, a partir daí, aguarda-se a avaliação. Sim. Então, essa questão é morosa. Então, a gente já está verificando com a saúde qual o trabalho que a gente pode fazer intersecretarias. Nós precisamos fazer esse trabalho em conjunto. A sociedade, de forma geral, precisa olhar para a inclusão. Só assim ela será feita com a qualidade, com a importância que merece. É um tema extremamente importante, que nós não precisaríamos estar discutindo, né? Como eu já disse, cuidador, a gente tem que estar discutindo propostas e verificando, né, como essa criança vai aprender, né? Como essa criança e a vai gente, ter o na seu verdade, direito a gente assegurado. ainda está na fase de diagnosticar, de medicar, de ter profissionais de saúde mental que acompanhem a criança, e nós não temos, né? É verdade. E nós temos uma fila aí de crianças esperando um atendimento, assim, tem uma dificuldade na aprendizagem, então, esperando o atendimento do NAA, por exemplo. Então, nós já estamos pensando o que nós podemos fazer para fazer essa fila andar, porque o tempo passa muito rápido. Um mês, um ano. Um ano numa criança é muito tempo, muito gente. tempo. É muita sinapse perdida. Exato. Então, nós estamos estudando entre nós na rede o que nós podemos fazer para que essa criança que esteja ali, que a escola percebeu que precisa de um apoio a mais, o que nós podemos fazer na própria rede, com os nossos próprios profissionais, para que essa criança tenha o apoio necessário. É incrível, né? Eu tenho umas experiências com filhos de alta habilidade, disléxico, com outras deficiências, tenho agora com autismo. Assim, começa o atendimento com a fono, com a psicóloga, com a psicopedagoga, o negócio anda rapidinho, né? Com certeza. Melhora muito, porque assim, o professor não vai dar conta sozinho, ele precisa de todos esses outros aportes para dar conta dessa criança, né? E quando esse atendimento chega e o atendimento que vocês oferecem é de qualidade, muda a vida da criança, muda a vida da família. Muda a vida. Agora, falando em família, eu queria falar com você mesmo, porque todos nós estamos assustados aí com a nova série da Netflix sobre adolescência e tal. Eu me deparei com aquela escola militarizada que os pais não participam, que os pais desconhecem as crianças, o que se ensina, o que a filha faz na escola, né? Como é
é que você promove a participação, ou como você pretende participar, fazer com que esse pai participe da escola? Como é que faz parceria com o pai? Antes de falar, assim, eu sempre converso com as famílias da seguinte forma. Nós temos a tendência de achar que os nossos filhos precisam mais de nós quando eles são pequenos. Mas conforme eles vão crescendo, Não precisam mais, eles gente. vão precisando mais, gente. O adolescente precisa muito. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E o adolescente está gritando pela presença, pelo apoio da família. Então, eu acredito nessa parceria do trabalho família-escola. Quando existe essa parceria, o desenvolvimento da criança é outro. Eu sempre, desde que na escola, assim, eu sou diretora de uma escola muito grande na rede, que é a Escola Ivo de Boa, né, a minha sede. Lá no Jardim Novo lá Horizonte. no Novo Horizonte. Então, desde que nós iniciamos ali, nós fomos trazendo a família junto. Então, assim, essa família, para entender o que o seu filho tem direito de aprender em cada ano, quais as experiências que ele tem direito de ter e como ele pode participar do dia a dia do filho na escola. Muitas famílias, eles acabam se afastando da escola porque acaba sendo chamado na escola só para levar uma bronca, só para falar que o filho é indisciplinado, é aquilo. Então, nós temos que romper com essa cultura e chamar essa família para ele entender quais são os direitos dessa criança na escola, né? Como que esse processo para receber um elogio e para que ele esteja junto e participando, porque nós sabemos que a educação ela se dá nessa parceria. Nós precisamos dessa parceria. Sabemos que cada um tem um tanto que pode dar. Não podemos cobrar a mesma participação de todas as famílias. Não, e muitos pais estão perdidos também. Exatamente. Né? Mas o que importa é que nós possamos chamar cada família para que cada um, dentro dos seus limites ali, venha contribuir para a criança, né, com a criança na escola. E as mães atípicas também? As mães atípicas também. Nós temos agora aqui na Prefeitura o Clube de Mães Atípicas. Então, qual que é o nosso desejo? Eu acredito que a escola ela tem um papel formador na vida das famílias. Eu acredito, sempre trabalhei dessa forma, porque muitas vezes nós queremos que a família saiba de algo que ela não passou por uma formação. Então, tem temas que nós precisamos chamar essa família em reunião de pais, fazer uma palestra ou em reuniões ali que o professor tem um horário para atendimento às famílias e que pouco a pouco possamos chamar as famílias para que venham entender como que é o nosso trabalho, por que trabalhamos daquela forma. E o Clube de Mães Atípicas, ele vem a contribuir com esse trabalho. Tivemos uma reunião, se não me engano, foi na sexta-feira com o Fundo Social, para alguns alinhamentos, porque nós sabemos que à medida que o Clube de Mães Atípicas vai ali acolhendo as mães, as demandas são muito atreladas à educação, à saúde, então nós precisamos trabalhar juntos. Tem a saúde mental das mães, né? Que eu acho que ninguém se preocupa mães. muito, né? Porque quando a mãe recebe o diagnóstico de um filho atípico, ela sofre, ela tem um período de culpa, ela tem um período de luto, né? Como é que a gente acolhe essa mãe? Exatamente, precisamos acolher. O clube vem e a escola também pode vir nessa linha, que quando essas mães estão juntas e compartilham ali das suas angústias e também das suas estratégias, uma com a outra, ou com profissionais da própria educação, temos ali coordenadores que trabalham com a formação dos nossos profissionais, mas que nós estenderemos também para as famílias. Isso faz total diferença. Então, olhar e ver que tem outra pessoa que passando pela mesma situação, você se sente amparado, né? E o nosso desejo é caminhar muito junto com as mães, porque elas precisam desse suporte. Agora, você é educadora desde quanto tempo? Olha, tem uns 25 anos. Como é que é desafio? Eu imagino que educar seja mais desafiador agora. Estamos num tempo muito diferente. Então, quando nós olhamos para os nossos alunos, podemos falar até dos nossos filhos, né? O educar, né? Um filho, um filho agora, um filho que você educou há 25 anos. 25 anos é totalmente diferente. Já é diferente porque cada um tem a sua personalidade, o seu modo de ser, mas os desafios são outros. Então, nós estamos num tempo muito difícil, que nós lidamos com a questão da internet, né? Então, se nós temos a tendência, né, de deixar com que as nossas crianças eles vão ali tendo um acesso à internet que eles não estão preparados, livremente, que eles não estão preparados para ter. Então, é um desafio enorme. É um desafio enorme. Olha, eu gosto muito de pedagogia. Sim. E eu sempre fico pensando que uma criança que dá problema na escola, normalmente é pai e mãe que tem problema com ela.
Eu falo assim, nossa, cuidar da criança até que é fácil, o difícil é cuidar do pai e da mãe por trás dessa criança que está dentro do problema. Como é que você lidou a vida inteira com isso? Porque hoje o pai terceiriza muito a educação do filho para a escola, ou para a internet, ou para o tablet. Às vezes eu vejo criancinha de 2 anos com tablet na mão. Eu falo, gente, essa sinapse, essa criança não vai ter atenção, porque a coisa acontece muito rápido, o cérebro não está preparado, nem o nosso está, gente, adulto. Com essa velocidade de imagem, de pixels, de informação, a gente não está preparado. Imagina o cérebro de uma criança. Sim. E eu vejo muitos pais terceirizando para o tablet, para a rede social ou para a escola, né? Levando problemas que ele teria que resolver e ele não resolve, ele passa para a escola. Como é que você lida com os pais? Essa é a minha pergunta para você. Então, eu sempre trilhei o caminho do diálogo. Sempre trilhei esse caminho dessa construção junto com as famílias. Sabemos que tem algumas famílias que vão, você vai atingir, outras não. Mas eu sempre prezei esse caminho do diálogo, de chamar, olha, pai, de marcar muitas reuniões mesmo para falar como que o filho está, o que estou observando. Então, na minha escola e também na rede, a gente tem tentado muito colocar essa questão desse diálogo com as famílias. Sabemos que é um desafio, as famílias estão ali sobrecarregadas, muitos pais e mães não tiveram ali também, não souberam lidar com eles, então eles já vão trazendo, né, essas marcas. Sim. Então, por isso que eu falo, a gente precisa ter esse papel formador, que como nós vamos trabalhar com as famílias para que elas venham contribuir com o trabalho. Agora, você pegou o bonde andando, chegou Sim. aqui, nada foi feito. Agora, o que você vai planejar? Qual é a escola ideal que você tem aí em mente? Olha, eu tenho falado muito com as escolas que o meu primeiro objetivo foi fazer o arroz com feijão bem feito. Uhum. Não adianta pensarmos em estratégias mirabolantes se não temos feito o básico. Então, tudo que nós fazemos na educação, eu preciso o tempo todo ficar voltando. Como que estão as aprendizagens, as experiências das crianças na escola? Ler e escrever, de repente me pareceu que não era mais uma demanda da escola, porque a gente pega adolescentes não, crianças de 10, 11 anos que não sabem ler. Né? Nós temos um alto índice de analfabetismo funcional neste país, né? Não é um problema só de Jundiaí. Ou seja, você está falando do arroz e feijão, eu fiquei pensando assim, nossa, eles não sabem ler, né? Nem escrever mesmo. Então, nós temos trilhado esse caminho de buscar essa qualidade na aprendizagem e na ensinagem das crianças, olhando para que é aquilo que a gente falou um pouquinho sobre proposta, né? Uhum. Qual que é a melhor proposta? Como é que essa criança aprende? Para que cada criança possa aprender a ler e escrever na idade certa. O próprio programa, que é do Estadual Alfabetiza Juntos, ele vem nessa linha. E Jundiaí tem ganhado todos os prêmios, né? Exato. E então, o que nós precisamos, né, correr atrás mesmo, para que cada um tenha os seus direitos assegurados. Se a criança aprender a ler e escrever na idade certa, ela vai poder nos demais anos ir ali tendo as competências, habilidades que ela precisa para continuar se desenvolvendo. Então, eu quero fazer com a rede um arroz com feijão bem feito. E algo que é urgente, nós trabalharmos a questão humana. A questão humana, como estão as pessoas, como está o emocional das pessoas, como está o emocional dos professores, dos educadores, dos profissionais da escola, deve estar horrível, o emocional né? das crianças. Sim. E o que nós precisamos fazer para que nós possamos avançar com a ideia, né, de que eu preciso me cuidar. Eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem porque eu tenho vidas em minhas mãos. Sim. Então, eu preciso cuidar para poder cuidar de você e para que nós juntos possamos cuidar da nossa casa, que é mundo. A gente tem projeto socioemocional com os alunos? Hoje, na verdade, as escolas desenvolvem esses projetos. Deixa eu pensar aqui, hoje, de algum projeto que... Não vou conseguir lembrar de algum projeto que nós tenhamos ativo na rede da educação socioemocional. A gente precisa estender, né? Sim, precisamos. E o faremos. Temos aqui, nós teremos agora quarta-feira o lançamento do nosso programa da educação, que será no Teatro Politeama. Então, lançaremos o nosso programa e dentro dele nós traremos, sim, pontos que são importantes para que nós possamos continuar. Que a gente precisa conversar com as crianças sobre a violência, né? Com certeza, precisamos. E esse professor tem que estar apto e tem que ter repertório para falar, né? Sim. Sim, nós temos, por exemplo, um programa que vai ser dado a continuidade, que é o programa Eu Tenho Voz, que trabalha a questão das violências
com as crianças. Eu acho que lá no Jardim Novo Horizonte tinha uma coisa fantástica, se eu não me engano, não me recordo, que várias violências sexuais, gente, que aconteciam nas famílias, eram detectadas pela escola como primeira escuta, né? Exatamente, e é através desse programa, Eu Tenho Voz. Então, esse programa, ele veio, né, não conseguimos atingir ainda todas as escolas da rede. Então, nesse programa tem uma peça teatral que chama Marcas da Infância, que fala sobre os tipos de violência. Depois disso, as crianças podiam ali contar, né, sobre situações que estavam passando, né? Então, esse é um programa importante que a gente, a partir dele, trabalha a questão da educação socioemocional. Temos também no programa Luta e Cidadania, lembrei que algumas escolas têm com os quartos anos. Sim. Então, a educação socioemocional é um conteúdo que faz parte da BNCC. Então, os professores trabalham isso de diferentes formas. E nós queremos avançar, daqui para frente avançar na questão da educação socioemocional. Agora, Priscila, você acha que a sociedade hoje, ela tem noção que a educação é tudo, como eu tinha, como a gente sabia que se a gente não tivesse educação, né, a gente não ia seguir adiante. Hoje, eu escuto, tem muitos pais, amigos meus, que são filhos, têm filhos adolescentes, que os filhos falam assim, mãe, eu vou ser influencer. Aí o pai diz, não, você vai ser influenciado. Então você não vai ser o influencer, né? Então, assim, parece que ser bem educado, falar direto, correto português, saber ter essas habilidades emocionais, sociais, pedagógicas para crescer, parece que ficou em desuso na nossa sociedade. Não raro eu pego crianças não, adultos formados que não sabem ler e escrever. Não entendem a parte crítica, não conseguem ver a história com criticidade, né? Como não é desafiador isso para você, que é uma pedagoga que está aí à frente de uma sociedade, mostrar para a sociedade, olha, gente, se essas crianças não souberem o mínimo do mínimo, elas não exercem sua cidadania. Sim. É um desafio. Eu penso aqui, pensando na sua pergunta, acho que é bem dividido. Nós temos desde aquele pai, aquela mãe que fala, olha, para o filho, eu não consegui estudar, não pude avançar nos estudos, eu faço questão que você estude, que cuida e que zela ali pela aprendizagem. Nós temos o inverso também. Sim. Então, é um desafio, realmente mostrar que a educação fará toda a diferença. Então, se essa criança, se esse adolescente se desenvolver aí no máximo da sua potencialidade, ele vai poder escolher ser o que ele quer ser. Sim. Se ele quiser ser um médico, se ele quiser ser um professor, se ele quiser ser um advogado, se ele quiser ser um policial, ele vai poder trabalhar, ele vai poder constituir ali a sua família. Então, esse é o nosso desafio, tentar mostrar para todas as famílias, né, que o papel da escola, o papel primeiro da escola, que é a aprendizagem de cada um deles. Então, apesar do desafio, né, eu entendo que tem uma boa parcela que tem esse entendimento da importância da escola. E com a outra parcela a gente vai caminhando. Muito bem. Essa moça vai vir aqui várias vezes, gente, porque eu acho que se a gente não educa bem o nosso cidadão, a gente não tem sociedade, né? Então, a partir do momento que você for lançando seus projetos, esse microfone está aberto para você vir falar. Muito obrigada. O Instagram da Prefeitura de Jundiaí é @Cidade Jundiaí. E o nosso aqui, você já conhece, siga-nos jj.com.br. Até mais.